Bom dia, bom dia. Vamos começar. E aí hoje eu tô com uma ex-aluna querida, que de ex-aluna virou amiga, que a gente sempre manteve contato. Acho que muitas pessoas eu mantive contato, mas com você a gente sempre se falou, né? Isso a gente Sempre, sim. nós tivemos muitos assuntos em comuns. E aí hoje ela vai contar um pouco da trajetória dela. E aí, assim, ó, eu queria fazer assim, um apanhado de tudo mesmo, da enfermagem, da parte financeira e agora da nova área, porque esses dias eu estava vendo uma matéria e uma pessoa estava falando muito parecido com você, que ela andou em alguns lugares e está trabalhando em outro. E na cabeça de muitas pessoas, isso talvez é um problema. As pessoas falam assim, não, você tem que entrar num lugar, estudar e ficar. E eu, desde quando eu entrei na enfermagem, eu sou uma das pessoas que mais falam com enfermeiros para sair daqui, vai fazer outra coisa. Talvez você não está bem, você não gosta do que você está fazendo, o mundo está aí, né? Dá para estudar, dá para fazer outras coisas. E aí eu quero que você fale bem toda a sua trajetória até o dia de hoje, até mesmo para falar sobre isso, porque assim, não só porque você é nova, mas eu acho que nada é para sempre, no sentido que se eu estou fazendo uma coisa, está até bom, legal, mas eu posso fazer outras coisas, eu me sinto confortável em fazer outras coisas, por que não? Então, nesse final de semana, eu estava fazendo compra no final de semana passado, e eu encontrei um amigo de sala de aula, que esse ano, no meio do ano, faço 10 anos de formado, e nós formamos junto, e ele está no último semestre de odonto. E eu tenho vários alunos que fizeram enfermagem que estão fazendo odonto ou outros cursos, e aí são inspirações nesse sentido, que nem eu mesmo falo, que eu quero fazer mais duas faculdades, com certeza eu vou fazer. E Sim. uma é por lazer, como se estivesse estudando por lazer, e a outra porque eu quero ter uma área que eu gosto muito. E eu tenho essa cabeça aberta, e eu sei que isso talvez não é todo mundo que tem essa parte assim de não, eu posso estudar, posso fazer outras coisas. E eu estava conversando com uma jovem senhora esses dias que, de meia idade, ela já falando, eu não tenho mais para onde ir, não tenho o que fazer. Eu falei, menina, mas dá para fazer muita coisa ainda, Você como tá que você... vivo, tá, Bad. É, e aí a ideia é essa. Você prefere que conforme você vai falando, as pessoas, se tiver alguma dúvida, pode interromper, ou você prefere terminar e depois abre para as perguntas? Acho melhor abrir depois para as perguntas, porque no andamento pode ser que a pergunta já seja respondida, né? Então tem essa questão, tá? Perfeito. Então fique à vontade, tudo com Uhum. você. Então, primeiro, como a gente se conheceu, né, na faculdade, então eu estava no último ano de enfermagem, né, bacharel, e o Obed foi meu preceptor de gestão hospitalar. E eu lembro que eu falava assim, Obed, eu não me vejo em hospital, e aí todo mundo me julgava, como você está fazendo enfermagem e você não se vê no hospital? Você sabe que você já viu várias vezes as pessoas jogando na minha cara disso, né? Eu falei, ué, gente, eu sempre gostei da parte mais de estética, cirurgia plástica, porque eu já tinha passado por cirurgia, eu vi o que o paciente precisava no pós-operatório. E aí o meu sonho era me formar e montar uma clínica especializada em pós-operatório cirurgia plástica. Fiz, terminei a faculdade e fiz. Quando eu comecei a exercer, né, era Help Nurse o nome da empresa, então eu prestava atendimento só para pessoas que fizeram cirurgias plásticas. E fiz o curso, né, fiz um curso livre para a gente conseguir saber como cuidar, mas é mais curativo, coisas assim mais básicas, né? E quando eu comecei a atender, eu vi que não era nada daquilo que eu imaginava. Então, eu imaginava um glamour, nossa, vou lá cuidar do pessoal que fez cirurgia, né? Me sentindo. E eu vi que realmente as pessoas ficam muito debilitadas, porque não deixa de ser uma cirurgia, né? Isso tem uma coisa que eu nunca gostei, é ver a pessoa lá acamada, toda estragada, sabe? Então, eu não me identifico. Tem pessoas que se identificam com essa questão do cuidado. E eu não. Para mim, não me identifico com isso. E aí eu pensei, caramba, o que eu sonhei 4 anos na faculdade agora foi por água abaixo, né? Porque não deu certo. E aí eu pensei, o que eu vou fazer? Em paralelo, quando eu estava me formando, eu trabalhava em um escritório de advocacia. Tudo, passei em tudo. Eu já fui babá, meu filho, já fui vendedor, já fui tudo sem imaginar. Isso é bom, né? Porque você vai vendo quais áreas que mais te interessam. E aí, nesse escritório que eu trabalhava em paralelo da faculdade, então eu trabalhava no escritório para pagar a faculdade. O meu chefe, além de advogado, ele trabalhava com o mercado financeiro. E eu via aqueles gráficos, eu falava, meu Deus, como ele enxerga, ou melhor, como ele consegue fazer dinheiro vendo esse monte de barrinha, né? E aí aquilo me interessava, mas não era o suficiente para eu largar a enfermagem e fazer aquilo. Ainda bem que eu não fiz isso, né? Pelo menos eu terminei a faculdade. E aí eu me formei em 2018, dezembro de 2018. Depois eu comecei a trabalhar com pós-operatório, fiquei um ano mais ou menos.
E aí, logo em seguida, eu comecei a estudar sobre mercado financeiro, e foi bem quando veio a pandemia, né? 2020, mais ou menos. E aí, eu estudei muito. Primeiro, eu comecei a perder dinheiro, porque eu achei que eu só ia colocar o meu dinheiro lá e eu ia ficar rica, porque é isso que vendem na internet, né? E aí eu vi que não era bem assim que eu tinha que estudar. Estudei. Comecei a trabalhar com isso, não faturava, né, o quanto eu gostaria. Entrei numa mentoria super cara, não tinha um dinheiro, fiz o dinheiro. Então, eu sou o tipo de pessoa assim, igual você falou, Bad, não tem tempo ruim, sabe? Eu acredito assim, se eu quero fazer, cara, não importa o que eu tenha que fazer, eu vou fazer, entende? Eu só vou descobrir se aquilo é ou não para mim, se eu fizer, né? Então, eu me formei, né, com 21 anos, é, fui passando, fui para o mercado financeiro. Quando eu estava no mercado financeiro, eu vi que aquilo não me preenchia. Aí eu falei, pronto, mais uma coisa, né? Aí você entra naquele desespero de, caramba, eu vou ter que migrar de novo. Só que aí sempre tem algo em paralelo, né? Em paralelo do mercado financeiro, eu já gostava de estudar sobre a mente humana, já gostava de estudar sobre essas coisas energéticas. Inclusive, era o tópico do assunto com o Obed. A gente sempre falou muito de comportamento e ambiente, mesmo sem eu saber que eu gostava disso. Então, já estava aquilo na minha vida, mas eu nunca parei para olhar que aquilo de fato era um assunto que me interessava. E aí, eu comecei a ficar muito estressada com a questão do mercado financeiro, porque é algo que estressa, lidar com perda de dinheiro. Então, assim, um trabalho, né? Quem trabalha, por exemplo, no UTI, lida com perda de vidas, né? Quem trabalha no mercado financeiro lida com perda de dinheiro todos os dias. Então, você pode ganhar ou perder dinheiro. E aí, o teu psicológico, né? Então, precisa ter uma mente muito blindada para realmente você não cair em desespero e fazer besteira. E aí eu vi que eu tava num nível de estresse muito alto, fui buscar terapia, né? E aí eu descobri que eu tava com burnout. Então, a pessoa tava com todos os aspectos de uma pessoa com burnout. Então, eu não conseguia dormir direito, eu não conseguia relaxar, eu estava muito estressada, né? Insatisfeita, principalmente, então, insatisfação, frustração, aquele sentimento de, cara, tipo, não tá dando certo, eu me esforço, eu não tenho retorno, enfim. Foi muito ruim. Comecei um processo de psicoterapia, e aí na terapia eu vi que realmente não tinha nada a ver, nem bom em matemática eu era. Cálculo de medicação para mim era um desastre. Imagina. Até hoje eu não sei fazer, confesso, tá? Mas mexer diretamente com matemática, eu falei, eu tô muito louca, e realmente eu tava muito louca, né? E aí no processo de psicoterapia, eu descobri que realmente tudo bem eu fazer essa migração de novo. Entende? Só que aí tem outro ponto, né? Meu pai, ele é funcionário público, concursado. E aí ele falava, filha, vai fazer um concurso. Porque ele fez, e ele vive muito bem, né? Ele vive uma vida confortável, mas é aquilo, ele vive uma vida confortável na realidade dele. A vida que eu quero é diferente da vida que tá bom para ele. Então, para ele, tirar férias uma vez no ano e ficar em casa, porque tirar férias para ficar em casa, para ele tá ótimo. Eu não quero isso para mim. Entende? E foi muito difícil eu convencer meu pai de que, de novo, eu ia migrar, né? Ele me julgou, ele falou, criticou, falou que eu tava doida. Então, fui fazendo, fui fazendo isso aos poucos. Comecei em setembro com meu Instagram profissional. Eu já postava coisas de autoconhecimento, já era algo que fazia parte da minha realidade, mas em foco mesmo, né? Full time, eu comecei em dezembro. Então, em setembro, eu comecei a postar vários vídeos, levando informação, levando conteúdo. E em dezembro, eu comecei de fato a trabalhar. Por quê? Eu já estava fazendo um curso de formação holística, né, de terapeuta holística. Tinha terminado minha pós em neurociência, né, que foi nesse meio termo aí do mercado financeiro, igual eu falei, né, do paralelo. Então, eu já estava fazendo a pós em neurociência e comportamento humano, a formação em terapia holística, que eu ainda estou em andamento, né, mas já dá para atender algumas coisas. E aí, em dezembro, eu comecei a atender de fato. E foi maravilhoso, porque eu achei que não ia dar certo, porque eu já tinha aquele ciclo de tudo não dar certo, né? Então, e começou a dar certo. Assim, eu mal divulgo o que eu faço de fato, de vender coisas, né? O que eu vendo, e sempre vem cliente. Então, todo dia tem alguém mandando mensagem querendo fechar, né? E eu também acredito muito na questão do que Deus mostra, sabe? Então, assim, cara, eu sempre me esforcei em todas as outras áreas, nunca deu certo. Não que nessa eu não me esforce, mas assim, algo que parece que é mais natural, sabe? Então, as pessoas vêm com mais fluência, feedbacks. Então, tipo, isso preenche de uma forma que não tem como desconfiar que isso não seja o, o meu verdadeiro propósito, entende?
E eu lembro que quando eu estava bem nessa divisão, eu comentei com o Obed, né? E ele me mandou uma foto do Ikigai, que é aquela junção, né? É Ikigai o nome, né? Que é a junção das coisas que você gosta pro propósito. E aí eu fiquei com aquela foto um tempo na cabeça, eu confesso, Obed, e foi. Eu levei para minha psicóloga também, e foi quando partiu essa divisão, né? Então, eu tô desde dezembro, já faturei mais do que eu imaginei em pouco tempo, né? E tô aí seguindo, fazendo mais coisas, mais criando produtos, né? Para levar informação para as pessoas. Esse é o meu grande foco. As pessoas estão muito loucas, né? Perturbadas, Em vários ansiedade, aspectos. depressão, desesperadas, de fato, né? Então, para mim, isso é um absurdo, né? Então, por exemplo, na internet a gente vê muito a galera do mimimi. Eu não sou do mimimi, não gosto e respeito, né? Não tenho essas pessoas na minha vida, mas respeito quem seja. Então, deturpação de valores. Então, pessoas assim, instigando, por exemplo, obesidade. A gente que é da área da saúde, a gente sabe que, por exemplo, obesidade é uma doença, entende? Então, como as pessoas acham normal, entre a parte de desenvolvimento físico, o mental, a alta performance é uma coisa, o excesso de alta performance é ansiedade, né? Então, esses excessos é o que está prejudicando a galera. Não é à toa que eu desenvolvi burnout, né? Então, é bem complicado. Perfeito. E aí, ó, enquanto você toma água, uma coisa que ela falou lá no começo, julgamento da categoria, julgamento. Então, assim, gente, toma cuidado, porque talvez você está em algum determinado lugar e você é classificado como o patinho feio, como o louco. Mas será que você é o patinho feio ou você só está no grupo errado? Porque sempre quando eu acompanhava estágio, eu era o cara louco, porque assim, o Obed ajuda todo mundo, o Obed quer fazer isso, quer fazer aquilo. E eu tinha vários colegas que falavam, Bed, você não precisa fazer isso. Mas eu sempre gostava de ajudar. Eu tenho muitos relacionamento com ex-alunos, porque eu, de fato, não estava lá só para ganhar meu dinheiro. Eu ia para ajudar mesmo. Eu gostava de. Até hoje eu gosto de lidar com pessoas. Então, tomem cuidado com isso. Talvez nós vivemos num ambiente que o ambiente está ali te cercando, te falando, não, tá errado. E aí cabe nós pensarmos e ver isso. Será que eu, de fato, estou completamente errado? Ou será que é o ambiente que eu estou que não é propício para que eu evolua? Porque eu fui promovido há pouco tempo no meu trabalho. Na fala de muita gente, eu sou puxa-saco. Mas eu sou puxa-saco porque eu faço mais do que me pedem. Então, será que eu sou puxa-saco ou eu sou uma pessoa que penso no meu amanhã e estou trabalhando proativamente, querendo me desenvolver e pensando assim, gente, tudo que eu faço, tudo que eu aprendo no meu trabalho, na empresa onde eu trabalho, eu não estou pensando na empresa só, estou pensando no meu currículo, estou pensando amanhã, sabe? Eu já falei para todo mundo, eu vou falar, está gravado, eu mais cedo ou mais tarde vou ser executivo de algum lugar. E quando eu estiver nesse lugar, as pessoas vão falar o quê? Ai, tá vendo? Foi sorte, puxou o saco de alguém. E não é, não, eu estou construindo, eu estou em construção. Então tomem cuidado com isso. E é uma coisa importante, porque eu sei o que ela está falando de mudar, de migrar, porque eu também terminei a faculdade, em casa tinha uma regra clara, termina a faculdade, termina a escola, tem que estudar, qualquer coisa. Meus dois irmãos fizeram TI, eu não sabia o que ia fazer, o que eu fiz, comecei a administração. E eu também bombei 2 anos na matemática financeira, eu não sabia, sabe? Aí eu entrei no hospital como auxiliar administrativo, porque eu estudava administração, vou entrar no hospital como auxiliar administrativo. Entrei no hospital 3 meses depois, estava trancando a faculdade na metade da faculdade. Meu pai ficou doido, porque na cabeça de todo mundo eu estava trancando a faculdade para nunca mais estudar. Porque eu nunca gostei de estudar tanto assim. Depois que eu fui entender o porquê eu estudava, e aí melhorou. Mas meu pai e minha mãe, assim, faltou me crucificar na época, porque eu tinha bolsa. Na época eu estudava na segunda melhor faculdade de São Paulo, privada, assim. Sabe, tava muita coisa boa encaminhada. Mas eu assim, do nada eu falei, gente, estou largando. Eu Eu vou... não quero estudar. É. E aí, essa coisa também de largar, essa coisa também de. Começando porque, querendo ou não, nós, né, vivemos com os mais velhos, nós temos que, nós aprendemos muito com os mais velhos, mas o que nós precisamos entender é, quando você estuda gerações, você vê que a geração dos nossos pais é o que ela falou, meu pai trabalhou 30 anos no mesmo lugar, e para ele é o quê, ó, tá ótimo. Então, nossa geração é uma geração um pouco mais agoniada, é uma geração um pouco mais inconformada, no sentido, peraí, eu não tô gostando, eu sei que dá para fazer, por que eu não vou fazer? Então, isso também a gente precisa tomar cuidado, até para
para não ter conflitos, né? Porque muitas vezes a gente até tem, né? Esses dias mesmo eu estava conversando com a pessoa mais velha e ele colocou o ponto de vista dele, eu coloquei o meu, era uma conversa, um diálogo, mas eu parei ali porque eu falei, eu não vou tentar argumentar mais, eu não vou tentar falar coisas diferentes, porque não vai mudar. E isso, gente, para você que amanhã quer aprender, ministrar cursos, dar aula, acompanhar estágio, isso também é para essa área. Eu tinha alunos super novos que eu fazia questão de sentar e falar, por favor, olha isso, melhora aquilo. Mas eu já acompanhei estágio com alunos que tinham teve uma vez que tinha quase 3 vezes a minha idade. Eu não ia parar, eu não ia, porque a gente precisa pensar isso na energia. Onde eu vou gastar minha energia? Com quem eu vou gastar minha energia? Tem pessoas, eu e a Thalissa, nós conversamos muito sobre tudo, sobre religião, e é uma conversa, é uma troca. Então, assim, do mesmo jeito que eu estou disposto a ouvir, ela também tá. Então, isso é uma troca. Só que o que nós estamos vendo muito hoje, com essas coisas da polarização, as pessoas querem do meu lado, e detalhe, é o meu lado, que você tem que estar do meu lado. Se você não está do meu lado, você está do outro lado. O outro lado é inimigo, então eu não quero falar com você. Sim. Então, a gente vive nesse mundo que a gente precisa ter essa consciência, porque, ó, de novo, nós vamos lidar com pessoas, nós vamos trabalhar com pessoas, e se nós nos desgastarmos tanto de conflitos, de briga, disso, daquilo, vai chegar uma hora que nós não vamos conseguir lidar com ninguém, nós não vamos conseguir falar com ninguém. E nós precisamos das pessoas para trabalhar, para conviver, para se relacionar, para criar família. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. A gente está num momento da sociedade um pouco estranho, diferente no sentido que agora tudo tem dois lados. Tudo, parece que é só isso, né? Você não pode, não tem mais um meio Não tem um meio, Tem, agora você é isso ou você é E se aquilo. você tá no meio, você não se posiciona, né? Aí também não. Isso, Então, isso que a gente tem que tomar muito cuidado. E aí, uma coisa importante, reiniciar, recomeçar. Não é errado, sabe? Largar um curso não é errado. Esses dias eu estava até conversando com minha esposa sobre largar um livro. Comecei a ler um livro, mas sabe? A capa era uma coisa, o conteúdo é outro. Larga, vai fazer outra coisa. Não, talvez você fique ali um mês perdendo tempo com aquele livro, sabe? Tentando terminar e você poderia já terminado outro livro. Então a gente vive também, e muitas vezes eu acho que não sei o que a Thalissa quer falar sobre isso, mas assim, o pai e a mãe sempre falavam muito isso, né? Tem que terminar. Não, porque a criação dos mais velhos também foi muito isso, foi muita coisa ali meio que, né, aquela criação militar para alguns, que não, você começou, você vai terminar. Ah, você vai terminar. Então, eu, quando fui largar a faculdade, por mais que eu respeito e tudo meu pai e minha mãe, eu não perguntei. Porque se eu perguntasse, eu não ia largar, sabe? Eu não, quando eu falei pro meu pai, nossa, meu pai ficou muito bravo. Minha mãe, então, nem se fala. Então, essas coisas que a gente precisa entender, que nós precisamos, sim, honrar e respeitar os mais velhos, mas nós precisamos entender que eles foram criados em outros tempos. Nós vivemos um novo tempo. E o exemplo que eu dou também eu estava 12 anos no mesmo emprego, que era o hospital. E quando eu fui largar o hospital para ir para outros cargos, eu também não perguntei para o meu pai, porque eu tenho certeza, se eu sentasse com ele e falasse, pai, ó, eu vou fazer isso, isso e isso, ele vai falar, você tá louco? Você tá estável, tá confortável. Assim, no hospital sempre tinha cargos de comissões, eu tinha um certo destaque onde eu trabalhava, então era um lugar bom. Só que é o que a Thalissa falou, para o meu pai talvez tirar umas férias, viajar, ou talvez muitas vezes nem viajar, tá ótimo, mas eu não, eu quero fazer outras coisas. Então é isso que a gente tem que entender. E ontem eu falei com ela sobre isso, sobre as pessoas que nos cercam. Então, será que nós estamos nos cercando de pessoas que têm o pensamento e quer evoluir, as pessoas querem aprimorar, as pessoas estão crescendo com nós, ou as pessoas estão nos empurrando e colocando ali numa caixinha? Por quê? Todo mundo tá na caixinha, todo mundo tá ali apertadinho, tá ótimo. Mas eu não quero estar apertadinho, eu tô num grupo só para vocês entenderem como é bom o ambiente e as pessoas. Eu estou participando de um grupo que é 2 casais, eu e minha esposa, mais uma amiga e o marido dela, que o título é Grupo das Maldivas. E nós vamos para Maldivas. Mas não é assim que eu acho. Eu vou.
não é? E nós estamos assim, eu tenho uma empresa junto com essa minha amiga e minha esposa tem uma empresa junto com o marido dela e nós estamos trabalhando em conjunto. Mas entende que olha o pensamento, sabe? Eu mudei de casa para um bairro diferente, também pensando nisso no ambiente. Eu mudei de igreja há pouco tempo e quando eu falo onde eu tô, onde eu moro, o que eu tô fazendo, as pessoas falam: nossa, mas Ficou rico? esse bairro é caro. Nossa, é bairro de rico. E aí, até teve um dia que minha esposa tá falando: vamos ali no shopping de rico. Eu falei: vamos parar com isso. É o shopping do nosso bairro que eu levo 5 minutos andando até lá. Então, é o nosso bairro, eu tô morando num lugar bom. Mas, gente, é isso que a gente tem que entender. Talvez você não possa hoje estar num lugar, mas você pode já ir até lá, você pode viver um ambiente, você pode se expor. Porque eu sempre falo, só existe Neymar porque um dia alguém deu uma bola na mão daquele menino. Se não, nunca tivesse dado uma bola na mão dele, as pessoas não fariam. Minha esposa, que é uma artista, ela tem um Instagram, minha esposa já vendeu para mais de 10 países o produto dela. Mas um belo dia eu comprei uma máquina e dei na mão dela. Falei: vai, faz. Porque quando ela era mais nova, ela queria desenhar, queria costurar, a mãe dela falou: não, menina, isso não dá futuro. Gente, minha esposa, em 2 dias, abriu o carrinho de vendas dela e ela vendeu o que o meu pai demoraria 3 meses para ganhar. Só para vocês terem uma ideia de valores. Então, assim, é isso que eu tô falando. Dá para fazer, dá para melhorar. Que nem eu continuo sendo enfermeiro, eu adoro ser enfermeiro, mas eu abri minha consultoria, eu tô fazendo outras coisas, eu tô criando parceria com algumas faculdades, com algumas escolas. Daqui um tempo, eu vou ter que olhar e falar: opa, alguma coisa aqui tem que sair. E eu vou, com certeza, reiniciar, recomeçar. Mas não é errado. Não é errado. E só para a Thalissa voltar a falar, que eu queria falar de novo, ela falou dos feedbacks. Gente, tomem cuidado com isso, porque assim, eu tô escutando uma coisa já faz um ano que eu tô escutando a mesma coisa, e parecia que eu não tava escutando. As pessoas usam as mesmas palavras para falar: Obed, você anda fazendo isso. Nossa, Obed, você conversou comigo e você me mostrou uma coisa que eu não estava vendo. E aí, eu até estava pensando em mudar o nome da minha consultoria para Farol, né? Porque esses dias a pessoa falou: Obed, você iluminou a minha vida, porque o que a gente conversou em 1 hora, eu não tinha entendido em 4 anos de faculdade. Então, vamos cuidado com isso, porque as pessoas muitas vezes até tá falando uma coisa boa, só que a gente fica com aquela coisa, né, o sabotador interno, né? Ai, não, mas quem sou eu? Não, eu não tenho capacidade para fazer isso, não, eu não posso. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes também o pai e a mãe quis, né, diminuir, baixar a bola e falar, só que ao invés de falar assim, que a gente tinha que ser humilde, modesto, mas a gente precisa nos reconhecer, a gente precisa saber quem nós somos. Só que a gente fica com aquela coisa, né? Quantas pessoas não recebem elogio, não recebem ali uma coisa que ele fez boa, mas ele não sabe nem receber, e ele não quer, ele fala: não, imagina, não fiz nada. E sim, nós fazemos muita coisa boa, nós podemos fazer muita coisa boa, mas cabe a nós também reconhecer isso, que nós podemos fazer, sabe? Nós podemos, e o mais importante que eu queria também já ir para esse lado, saúde mental. Você viu? Ela é um profissional de saúde. Ela mesmo fazendo a coisa que, nossa, não tá bem, ela foi procurar ajuda. Então, quantos profissionais de saúde que eu ando até orientando hoje em dia, que eu até falei para ela que eu convidei um amigo psicólogo para participar da minha consultoria, porque eu tô vendo, o que ela falou, as coisas são muito loucas, e as pessoas estão muito loucas. E o que mais me chama a atenção é, muitas vezes as pessoas não estão percebendo isso, sabe? Esses dias eu conversei com uma pessoa que estava há mais de uma semana sem dormir direito, e eu falei: quando que você vai procurar ajuda? Ai, não, mas é assim mesmo. Ué, mas é assim desde quando? Ai, faz 1 ano que eu não durmo. Eu falei, Gente. eu falei, vai chegar uma hora que o corpo vai cobrar, sabe? Uma hora vai cobrar. Então, eu queria até que ela comentasse sobre isso. Como que foi esse processo de procurar ajuda para você? Porque, de novo, em alguns ambientes, se você procura ajuda e fala que vai procurar ajuda pensando até na sua saúde mental, ai, você é fraco. Ai, não, até mesmo com os mais velhos, né? Quando fala de, tipo, não, isso daí é besteira. Então, como que foi essa sua jornada aí do autoconhecimento e entender que, não, peraí que alguma coisa não tá certo? Então, já que você começou a falar essa parte dos pais também, isso entra na parte do desenvolvimento pessoal barra mental, né? Porque nós somos moldados através dos pais, isso é fato, né? Então, até os 7, 8 anos de idade, tudo que a gente aprende, que a gente vê, que a gente sente, isso tudo vai sendo registrado na nossa cabeça. E isso não é coisa de, ai, guru, não, isso é provado pela ciência, né? Que isso acontece.
né? Então, nossa base, imagina que a nossa cabeça é como se fosse um cartão de memória de computador. Esse cartão de memória vai sendo nutrido conforme o que a gente vê de acordo com nossos pais. Se a gente recebeu uma criação que a gente foi criticado, ou que você chega em casa, que aconteceu comigo. Ah, pai, tirei 10. Nossa, mas não fez mais sua obrigação. Você só estuda, entende? Então, assim, se você é muito cobrado, se você é muito criticado, se você não é acostumado a receber elogios, um abraço, entende? Não que os pais são uns demônios, não, pelo amor de Deus, eles foram criados assim, né? E a gente é criado da mesma forma. A questão é que nós podemos continuar passando para frente, né? Ou a gente pode quebrar o ciclo, né? E eu tive a consciência, passei por muitas coisas na infância, enfim, mas a questão é que eu não entendi o porquê que eu tinha certos comportamentos, muitas vezes autodestrutivos, mas a questão é que eu vi por causa de família. Meus pais cresceram separados, brigando na justiça, né? Um metia o pau no outro. Ah, que sua mãe não presta, tem que pegar a guarda pra mim. A vida inteira. Hoje eles conversam normal. Fala, nossa, nem parece que brigaram na justiça, né? Então, a criança cresce experienciando tudo aquilo, né? E criando um mecanismo de defesa. Então, uma pessoa mais fechada, mais rígida, né? Então, eu desenvolvi toque, né? Mania de limpeza, de organização. E isso tudo é um reflexo da infância. Hoje eu entendo isso. Quero desfazer do toque? Não, porque o toque é uma coisa que faz bem para mim e para minha casa. Tudo em harmonia, tudo organizado, é uma beleza. Principalmente para a saúde mental, né? Falam que o ambiente físico, né? É um reflexo da nossa saúde mental. Então, tem pessoas que acordam e não arrumam a cama. Tem pessoas que vivem, abre o guarda-roupa e tá lá, ó, nossa, meu Deus, né? Parece que passa um furacão. Isso nada mais é. Se você for pegar a pessoa que é dona desse guarda-roupa, dessa cama, é uma pessoa perturbada mentalmente. Ansiosa, ou é depressiva, é uma pessoa que não tem clareza das emoções, enfim, é um reflexo, né? O autoconhecimento, isso começou na pandemia, né? Todo mundo trancado em casa, comecei a ver vídeos no YouTube. Eu pensei, eu não vou ficar vendo notícia, que eu não aguento mais ver notícia. Não vai nutrir nada a minha vida, eu sei o que está acontecendo, eu sei, mas o que eu vou poder fazer para isso? Nada. Eu tenho que me cuidar, tenho que ficar em casa e cuidar da minha saúde. Fechou a academia. Sempre fui para academia. E aí eu comecei a assistir conteúdos de valor. E no YouTube, cara, o YouTube é uma coisa que, assim, é gratuita, poderia ser cobrado, porque o que tem lá é impressionante, né? Então, tudo que eu aprendi até mais ou menos 2021 foi no YouTube. Então, conheci alguns treinadores que eu me identifiquei, né? E eu comecei a consumir muito conteúdo de autoconhecimento. O que é autoconhecimento? Você aprender a se conhecer. Quem eu sou de verdade? O que eu gosto de fazer? Quais são meus defeitos? Quais são minhas qualidades? Tem pessoas que não sabem responder isso, né? E eu explico por quê, porque eu fiz um teste. E comecei a estudar, e eu comecei a ver que eu era uma pessoa ferida, entende? O que é ser uma pessoa ferida? É um adulto com crenças que travam você. Então, eu sempre me sentia frustrada nas coisas que eu fazia, eu sempre me sentia inferior às outras pessoas, era uma pessoa extremamente com vergonha, por mais que eu tenha facilidade de me comunicar, eu era uma pessoa que sentia vergonha nos lugares, por exemplo. Se alguém perguntava o que eu fazia, eu tinha vergonha de falar, porque, tipo, nossa, vou falar que eu faço uma coisa que eu nem gosto, entende? Tipo, ai, que absurdo, sabe? Enfim, e aí me conhecendo foi que eu aprendi as outras coisas. O desenvolvimento mental, essa questão da ambiência, igual você falou. Cara, ambiência é assim, Obed, você pode estar em um grupo. Se você tiver em um grupo fitness, mais cedo ou mais tarde você vai começar a malhar e comer bem. Não tem como. Por quê? Porque o ambiente é o que modula a gente. O ambiente faz com que a gente seja quem a gente é. A família, por que, que a criança cresce com determinados padrões? Porque o ambiente, quando a gente é criança, são os pais, ou avós, ou quem te criou, né? A gente fala que os pais que nutrem a nossa mente, mas claro que se você é criado por pais e tios, você não vai pegar o comportamento dos seus pais, vai pegar o comportamento das pessoas que te criam, né? Então, claro que tem que levar para a realidade de cada um. Mas a questão é que, a partir do momento que você sai daquele ambiente, que você vê que não te motiva, porque o ambiente sim tem que te motivar, né? Porque esse negócio você falou, você vira o patinho feio da história. Nossa, mas eu quero fazer isso aqui. Eu falei pro meu pai que eu só vou ter filho depois que eu tiver 1 milhão. Ele fala, então você vai morrer sem filho. Tipo assim, porque para ele 1 milhão é inconcebível, entende? Só que eu sei, Obed, que não é, ainda mais na realidade de hoje, entende? E eu falei para meu pai, eu falei desde criança, pai, eu vou ser milionária, eu vou ser rica, eu vou casar. Eu falava, pai, eu vou casar com médico, vou morar perto de Moema. Eu fui falando, eu não sabia que a palavra tinha poder, sabe?
Hoje eu entendo que tá na Bíblia, né? Que a palavra tem poder. A palavra concebe as coisas. E hoje, realmente, eu consegui tudo que eu queria quando eu era criança. Por quê? Palavra tem poder. Claro que não adianta eu falar, nossa, eu vou ficar rica, vou ficar aqui o dia inteiro sentada, olhando pro teto, vou esperar o dinheiro cair do céu. Porque até para ganhar na Mega você precisa jogar, né? Não vai cair dinheiro na tua conta. Então, a ambiência influencia, mas eu também parto do princípio que, a partir do momento que você muda, o seu ambiente muda em paralelo. Ou as pessoas vão se distanciar de você porque não vão aguentar te ver crescendo, e aí é que você descobre quem são seus amigos. Uma coisa é falar, o amigo te apoia na hora ruim. Experimenta você ficar melhor que ele, se ele vai te apoiar. Na hora Aí, ruim é fácil. Todo mundo. Isso também é Bíblia, na Bíblia, né? Que fala sobre isso também. Que na hora ruim todo mundo tá junto, né? Todo mundo é muito fácil. Só que é difícil na hora que você tá comemorando, né? Na hora que você ganha alguma coisa. Então, conquista. Imagina você ir para Maldivas, Roberto, você vai descobrir quem é teus amigos, tá? Eu falo por experiência própria, porque quando eu comecei a conseguir minhas coisas, né? E fazer viagens, trocar, aprender coisas, mostrar o que eu sei, as pessoas começaram a se afastar. Nossa, mas agora virou coaching, agora não sei o que faz meu filho, me deixa. É só você não, eu vou pôr o carregador aqui, tá? Que tá acabando a bateria. É só você não comprar de mim, é só você não me ouvir, é só você me silenciar. Você não precisa ouvir, entende? Amigo também não é obrigado a te ficar, tipo, puxando o saco para te incentivar, mas ele precisa respeitar o que você faz sem criticar. Mas a grande questão, Beth, é que muitas vezes as pessoas que criticam é as pessoas que sempre quiseram fazer aquilo e não têm a coragem de fazer. E aí vê você fazendo, você é o doido. Mas na verdade, não é que seja inveja, mas ela te admira de uma forma ruim, no sentido de você fazer algo que ela não consegue fazer. E ao invés dela pedir uma dica, como você fez, ela critica e fala que você tá doido, né? Outra questão, o mental, igual você falou, influencia totalmente no físico. Uma pessoa com uma boa saúde mental, ela entende que o físico faz parte da mente. Não tem como a gente cuidar da mente e não cuidar do corpo. Até porque, por uma mente funcionar, a gente precisa cuidar da alimentação, porque o intestino é o nosso segundo cérebro, né? Então, a forma que a gente se alimenta, a forma que a gente age durante o dia, né? Se a gente dorme direito, enfim, nossos hábitos, faz com que a nossa mente seja uma mente forte ou fraca, entende? Tem até vários estudos. Tem um cara que chama Eslen de Longoria, que ele é um neurocientista e psicólogo ferrado, e ele fala muito da saúde do intestino. O intestino, ele sintetiza, né, as vitaminas, enfim, e faz com que o nosso cérebro funcione melhor. Então, por isso que comer bem faz bem, não é, virar uma versão fitness, vai ficar o doido da academia. Não é, cara. O teu corpo precisa disso. E aí entra a questão energética, né? Os alimentos naturais, então, né, legumes, verduras, enfim, fibras, os alimentos que são naturais, eles, por natureza, têm um nível de vibração. Você se sente diferente quando você toma, quando você come, por exemplo, um McDonald's, de quando você come um pratão de salada. Você vai sentir muito mais limpo comendo um pratão de salada do que um McDonald's. Vou falar que é ruim? Lógico que não. Mac é uma delícia. Mas a questão é como você se sente depois de comer aquilo. Você vê que pesa. Você vê que às vezes até o seu número 2 vai sair diferente. Entende? Diferente quando você come uma salada, por exemplo. Então, os alimentos têm vibração também. E aí, a grande questão que você falou do propósito e dos pais, a parte mais holística, né, das coisas, tem um estudo que fala do Deepak Chopra, que é um cientista e filósofo, que ele fala que o planeta Terra também tem uns chakras igual a gente, né? Isso já foi provado, que nós temos centro de energia no corpo. A questão é que pensa que cada geração passa por um. A geração dos nossos pais, avós, bisavós, é uma geração que estava no chakra básico. O que é o chakra básico? É o chakra da sobrevivência, entende? É a chácara do preciso fazer para viver. Eu não preciso ter prazer para as coisas. Eu preciso sobreviver. E não é à toa que se a gente for ver a história de todo guerras, até o holocausto, enfim, é tudo de questão de sobrevivência. Não tem nada de prazer. Tipo, agora eu vou ficar de boa. A geração de hoje é uma geração que fala, tá bom, eu preciso sobreviver, mas eu preciso usufruir do que eu estou construindo. É por isso que a gente é inconformado, Beth. Sim. E tem muita gente que fala assim, mas chakra. Gente, muitas coisas é só o jeito, porque assim, quem é os mais religiosos acredita que somos trinos, Não né? vai, Corpo, alma e espírito, né? Então, assim, tem que entender isso, porque por mais que as pessoas falem, mas eu não acredito. Gente, assim, dependendo como você tá, dependendo como você, sabe, o seu sentimento tá, você entende que, sabe, porque, assim, todo mundo que já deve ter acontecido isso, que já foi num velório, todo mundo já foi.
o ambiente, por mais que você não tenha, você nem conhece bem a pessoa, mas o ambiente te faz, muitas vezes, até ficar mais sentimental e te refletir o que está acontecendo. A mesma coisa que eu, né, trabalhei anos no hospital, é um lugar reflexivo, é um lugar que muitas vezes você chega em casa pesado, você fala, nossa, parece que eu tô carregando muita coisa. E tem gente que fala que isso é besteira. E dentro do hospital eu aprendi muito, porque eu era um enfermeiro chato que ia lá e colocava as pessoas em isolamento, que era do controle de infecção. E tinha vários estudos falando que quando a pessoa tem um toque, quando as pessoas tá cuidando da saúde, mas ela tem mais contato físico, ela melhora muito. Aí você fala, mas será mesmo? A USP fez um estudo há muito tempo, fala sobre o toque, que aí a gente vem e fala sobre o rim, que também sobre energia. Então, assim, se a pessoa é cética, fala, eu não acredito, então tá bom, quer estudo, a gente tem estudo, dá pra mostrar. Só que muitas vezes as pessoas falam, não, isso é besteira, né? É besteira, mas aí todo mundo fala, mas olha o olho gordo. Mas se interessa, né? A pessoa fala, não, olho gordo é verdade, existe. Não sei. O reiki tem no SUS, né, Ambed? A parte do PIX, Sim. se eu não me engano, entrou como integrativos, né? Isso, constelação familiar, várias terapias energéticas. Sim, então é esse tipo de saúde que pouco se fala, mas que é muito necessário e cada vez mais tá voltando agora, porque sim, talvez você precisa de medicamento, precisa de uma terapia, precisa de uma coisa um pouco mais ali invasiva, mas quando você pega a saúde, fala não só do Reiki, né, aromaterapia, tem muito assim, gente, tem muita coisa, e que na maioria das vezes é puro falta de conhecimento. É uma coisa, por ser desconhecido, eu tenho um preconceito para julgamentos. Eu não conheço, então, e talvez eu escutei alguém falando mal, é ruim mesmo, né? Então eu não gosto. Mas talvez a pessoa nem conhece. Então é isso que a gente precisa também entender e pensar que, assim, será que minha mãe tinha um problema de saúde que nada resolvia? Ela fez algumas sessões de acupuntura que tirou com a mão. E aí, se você vai para algumas pessoas mais religiosas, fala, não, a acupuntura é ligado que não sei o que leva não sei o que vai todo. Fala, gente, será que é isso mesmo? Então, muitas vezes nós não nos permitimos conhecer alguma coisa nova, não nos permitimos fazer uma coisa diferente, e lá no final, a gente que perde, porque talvez aquilo que você não quis conhecer, aquilo que você não quis entender, poderia te ajudar, ou ajudar alguém. Então, isso As também é uma crenças coisa. bloqueiam, né, Albed? Isso que Isso. você falou do reiki, eu tenho a experiência do meu pai, né? Ele fala que é macumba, né? Fala, tá bom, pai, mas macumba sem espírita eu nunca vi, né? E aí eu falei, vamos fazer um teste, vamos fazer um dia para ver o que você sente, se você gosta, né? E ele fiz uma aplicação de reiki nele, e ele falou, nossa, mas eu nunca me senti tão relaxado na minha vida. Eu falei, ué, mas você falou que não acredita? Aí a questão, Obed, é você quebrar essa barreira de fazer, porque a pessoa não precisa acreditar. Vai funcionar ela acreditando ou não. Ela precisa se permitir que a pessoa faça para ela, porque senão você não pode simplesmente enviar um reiki para alguém, por exemplo, se ela não tiver autorizado, porque entra a questão do livre-arbítrio, invasão energética. Você não pode invadir a pessoa se ela não. Até uma reza, inclusive, né? A reza é energia também, né? A fé, aquilo de você orar, de você sentir, tudo que você pensa, fala e sente, nada mais é do que um combo de energia. Se você canaliza isso numa oração, por que que centros religiosos têm grande poder de cura, né? Você vê que em igrejas tem, eu consegui fazer isso e isso, por quê? Porque aquela egrégora vira uma egrégora de energia. Várias pessoas vibrando na mesma, né, frequência e pedindo a mesma coisa, entende? Seja um agradecimento, seja uma cura. Por isso que as pessoas, quando estão juntas, conseguem sim curar, né? Inclusive, tem um livro que se chama A Matriz Divina, do Greg Braden, se não me engano, o autor, que ele fala isso, que teve um experimento que fizeram em centros de, não lembro se era Síria, aqueles países que vivem em guerra, né? E ele falou que colocaram monges em algumas fronteiras, meditando, claro que em lugares seguros, né, óbvio, e esses monges que ficaram meditando, né, naquela semana, diminuíram os ataques, como? Que sempre tem a mesma frequência de ataque, do nada diminui, só porque botaram os monges lá, entende? É um nível é um tipo de oração também, claro, né, meditação é uma oração com você mesmo, porque você não fala nada, você só fica quieto e respira, né, isso é meditar. Você não pensar em nada, você concentrar em você mesmo, estado de presença. E que é muito bom, porque diminui as ondas cerebrais, traz relaxamento. A nossa mente, para quem é ansioso, isso é uma maravilha, entende? Melhor que remédio. Mas o mundo está preparado para ver? As grandes indústrias farmacêuticas estão preparadas para falar que realmente o remédio envenena ao invés de curar?
Entende? Tem uma psicóloga que é neurocientista que eu acompanho. Joga no Google, gente, o poder da oração, Rosângela, esqueci o sobrenome dela. E ela fala sobre isso. Fala, gente, quando você. Porque para você orar ou rezar, você tem que. Você tem que estar ali presente. E isso também é uma coisa que Exato. a nossa geração, ainda mais dos mais novos, está perdendo. Eles não estão presentes, estão jogando, estão fazendo. Nunca está aqui, sabe? As pessoas nunca estão ali 100% presentes. Uma coisa que eu faço muito em casa, eu gosto muito de tomar café. Então, assim, meu café da manhã é um momento que eu paro com minha esposa, a gente toma café, a gente tem momentos juntos. E isso, por mais que as pessoas falem, mas é porque. Não, gente, pode ser café, que nem hoje eu comi café com cuscuz, que eu adoro. Mas é um momento meu, é uma coisa, sabe, é uma coisa boa. Mas nós vivemos naquela loucura aí, a pessoa tá tomando café e vendo o celular, respondendo mensagem, vendo o jornal, vendo alguma coisa. Então a gente precisa começar a pensar nisso também, no sentido, quanto tempo do seu dia é seu? Que você tá ali. Esse momento é meu, é do Obed. Agora eu tô fazendo a coisa que eu gosto. Quantas horas? Talvez não chegue nem horas, porque a gente tá tanto ali para os outros, Uhum. trabalhando, se dedicando, fazendo, que muitas vezes até na hora de dormir, você tá tão acelerado que você sonha com o trabalho, você não consegue dormir porque você tá preocupado com amanhã. Então, isso é muito importante. Quando você. Esses dias eu recebi uma indicação de um livro de uma monge, e eu gosto muito, sempre gostei de ver essa parte de novo, eu sempre fui de um contexto Sai da religioso, bolha, né? sempre fui do contexto religioso, mas sempre olhei as outras coisas porque eu gosto de aprender. Que nem você falou de macumba, né, que é uma palavra que as pessoas não gostam de falar, mas quando a gente começa a falar das culturas, né, de matrizes africanas, todo mundo tem aquela coisa, e é uma coisa que eu tô até estudando com um amigo meu, a gente está estudando sobre isso, porque, gente, no final é outro contexto, que a gente um dia eu vou Sim. fazer um encontro sobre isso, mas no final é coisas que nós fomos ensinados a muita coisa errada também, mas é outra história. E aí, quanto tempo a gente fica pensando em nós? Quanto tempo nós nos cuidamos? Quanto tempo fica ali que você tem, sabe, um lazer mesmo? Um lazer de falar, não, isso é o meu momento. E aí, de vez em quando, as pessoas têm um livro bom aí, que é para nós sermos egoístas com a nossa carreira. Mas acho que falta escrever um livro para ser egoístas com a nossa vida, né? Com o egoísmo, assim, não. Eu não vou falar com ninguém, não atendo ninguém, esse é o meu momento. E muitas vezes a gente faz o inverso, né? A gente está disponível para todo mundo, fala com todo mundo, trabalha até mais tarde, faz hora extra, faz um monte de coisa, só que no final, o que será que você fez por você mesmo? O que será que você. Então, é muito importante, porque uma coisa que ela falou que eu até anotei: notícias. Quando começou a guerra que está tendo agora, atual, eu acompanhei todos os dias a notícia. E chegou uma semana que eu falei, não, eu tenho que parar. Porque é o que ela Uhum. falou, por mais que eu queria, eu vou lá servir de voluntário, não tem muito o que Não fazer. vai. Não tem, eu posso orar, eu posso, sabe, pedir para Deus ajudar e tudo mais, mas fora isso não tem muito. E a gente fica assim, sabe, recebendo aquele eu ia todo dia receber, todo dia, ai, bombardeio. E chegou uma hora que eu falei, não, gente, eu tenho que parar, porque eu já tava assim, eu todo dia toda hora pensando na guerra, pensando na guerra. E ela tá acontecendo. Só que o que a gente tem que entender é o que eu posso fazer, que nem agora, né, o desastre no litoral, né, o meu contexto religioso, nós estamos mandando alimento, mandando dinheiro, Sim. o que a gente pode, a gente está fazendo. Só que a gente tem que entender eu estou fazendo o que eu posso. Só que se eu vou parar não, eu preocupo com isso, preocupo com aquilo, eu não vou conseguir viver, e vai ser mais cedo ou mais tarde, eu vou ter alguma, vai somar, eu vou ter alguma coisa, o meu corpo vai falar. E muitas vezes pode até se criar um surto, que eu conheço algumas pessoas que tiveram um surto, no final, quando você conversa, mas o que aconteceu? Ela estava fazendo tudo, menos pensando nela. Ela estava com a cabeça estava em todos os lugares, menos aqui. E aí, talvez né, o susto, o gatilho que aconteça, é até falar, opa, para aí, volta. Vem a doença, né, Albete? Porque, inclusive, várias pacientes minhas descobriram que estava com doença através da mesa, né? Porque aquilo que eu te falei, os chakras, dependendo de a gente acreditar ou não, existem. Ponto. Né? E não tem a ver com religião. Não existe, eu sou chacrina. Não existe. Não existe. É uma filosofia de vida, né? Então, tem pacientes que, conforme a gente vai escaneando os chakras, vê que ali tem um comportamento diferente, né? Então, clientes minhas que já descobriram que tem problema na tireoide depois da mesa, problema no útero. Teve uma em específico que essa, tem até o feedback dela, que ela falou assim, Thali, eu falei que ela tava com algo na região do sacro dela, ou seja, ovário, algo do tipo, ela tava grávida, mas eu falei, faz um exame, vê se tá tudo bem com o seu bebê, né? Porque não, tem alguma coisa aí, só que a gente consegue saber exatamente o que tem, né?
Então, aí eu falei, faz o exame só para desencargo de consciência. Ela tava com, qual que é o nome, gente? Quando a placenta fica fraca e solta, tem um nome para isso, né? Descolamento. Descolamento. E aí ela vai ter que ficar de repouso, parou de trabalhar, tudo. Só que assim, e se ela não tivesse feito? Entende? Porque até então ela não precisaria fazer nenhum exame naquele prazo, né? Pra ver se estava tudo certo. E ela fez, e aí ela teve que ficar de repouso, parar de trabalhar para a saúde do bebê dela. Entende? Sim. E por falar em energia, todo mundo, de novo, as pessoas têm um certo preconceito para julgamento, mas quem é da minha geração? Quem é da minha geração? A TV falava sobre isso e nós não pegávamos. Tem um desenho, Dragon Ball Z, que a pessoa fez lá uma Dikidama, que era o quê? Era uma bola de energia, e não era energia da pessoa. As pessoas mandavam energia para ele, ele fazia uma bola de poder. E, gente, joga no Google que tem um monte de gente que até postou, eu ajudei a fazer a Dikidama, porque quando eu era criança, eu estava em casa assistindo esse desenho e levantei a mão. Quando eu era pré-adolescente, ali, 16 anos, eu fui trabalhar no escritório, um dia eu entrei no escritório e a minha chefe estava com a mão levantada assim, na janela. Eu achei estranho. Eu falei, tudo bem, dona Joelma? Aí ela não me respondeu, e depois ela veio falar, não, Beth, minha filha me ligou, não tá bem? Eu tô fazendo um renque aqui pra ela. Foi a primeira vez que eu escutei, eu tinha 17 para 18. Falei, nossa, aí eu comecei a pesquisar, falei, o que é isso? Aí eu fui ver. Então, assim, na verdade, aqui muitas coisas têm nomes diferentes, culturas diferentes, né? Ai, oração, reza, o passo, interceder de mão. Sabe, cada pessoa usa uma coisa diferente, mas no final é muito parecido. Então, por isso que quanto mais eu aprendo sobre culturas, mais eu tento entender, porque primeiro eu quero entender, eu não quero julgar, eu quero entender, eu quero aprender, mas eu vejo que muitas coisas se convergem, muitas coisas são parecidas, só que tem, infelizmente, nós, por viver, né, voltando lá no começo do encontro, nós estamos vivendo em dois polos, né? Se tá nesse polo e eu sou desse, esse é o melhor, esse é o certo. Aqui não, aqui não. Então, essas coisas que a gente precisa começar a entender e a refletir para a nossa vida. Porque entende que, assim, eu tenho amigos que são ativistas de algumas áreas, que são amigos, que eu converso com eles, a gente debate, mas são amigos, eu nunca briguei, nunca. Mas por quê? E isso, gente, graças a Deus é coisa de casa. Minha mãe sempre se relacionou muito bem com as pessoas e ela ensinou isso para os filhos. Então eu me relaciono em qualquer lugar. Então não tem um lugar que você fala assim, eu não. Não, eu me relaciono muito bem, mas eu aprendi, isso é um valor que vem comigo, mas é um valor que eu vejo cada vez mais as pessoas assim. Te julgam não pela capa, pelo que talvez você acredita, assim, da onde você é, o que vocês, eu sou disso, então não, eu prefiro não me relacionar, eu prefiro talvez não ter proximidade com você, porque eu não acredito nessas coisas, e talvez é o que ela falou, tem coisas que não é acreditar, assim, que nem a gente que é contexto religioso acredita que, né, tem algumas coisas que acontecem que a pessoa também tem que aceitar, então, você quer curar que nem eu, sei o que é isso, porque eu fui uma criança doente, eu fui curado numa igreja, mas eu queria, minha mãe levou lá para isso, então a pessoa também tem que querer, então tem isso também, né, tem muita gente que não entende, não aceita, não quer, e talvez até atrapalhe a pessoa do lado, porque nós também influenciamos. Por mais que você fale que não, todo mundo influencia alguém, todo mundo fala com alguém. Então, quando eu falo, eu sou enfermeiro, eu sou da igreja, e quando eu abro roda de conversas para falar sobre alguns temas, tem gente que me olha com o cara e fala, ué, você vai falar sobre isso? Fala, sim, por quê? Fala, não, mas sobre isso? Eu falei, mas por que não pode falar? Ô, Bed, interrompendo, você é cristão, né? Então, ou você é cristão, ou você é católico, ou você, por exemplo, a minha amiga, a Sari, que tá aqui, ela é muçulmana. Eu converso com ela sobre o Deus, que cada Deus tem um nome, mas assim, no final é Deus, é o Criador, né? Então, em casa eu tenho, ela me deu um terço islâmico, que é para proteção, eu tenho uma Bíblia, eu tenho tudo, um pouco de cada coisa, porque eu não tenho religião, então eu acredito em todas. Eu acredito que se dá certo para algumas pessoas, pode dar certo para mim, eu vou juntando, né? Mas tem gente que não se permite essa abertura. E tá tudo bem também. Aí a questão, né? Tá tudo bem que cada um tem seu tempo. E tem gente que vai sair daqui e não vai ter essa flexibilidade de aceitar ou ouvir outras áreas. Você é cristão, você poderia nem. Nossa, energia tá louco, isso aí não. Energia é só Cristo. Tem gente que é assim. Mas o que Cristo ensinou? Que Cristo curou pessoas com a mão. Isso é o quê? Fake. Sim, e eu, com meus 34 anos, eu acabei literalmente mudei de igreja. Eu nasci dentro de uma igreja e mudei. E aí, quando as pessoas me encontram e eu tô numa nova igreja, então só para todo mundo entender, eu era da Assembleia de Deus e agora eu sou batista. As pessoas perguntam, mas lá não tem isso. Mas lá não tem isso. Então as pessoas ficam meio que querendo validar alguma. Gente, mas lá tem
obra social, lá nós ajudamos a comunidade próxima, lá nós ajudamos. Então, assim, tem tanta coisa lá, só que as pessoas não querem olhar isso. As pessoas querem validar, tipo assim, ó, eu vou nessa e nessa tem isso, tá? Na sua não. Mas Tipo, a minha eu não, melhor. eu não tô nem Sim, sim. eu não tô nem perguntando. É. Só que eu sou uma pessoa que eu gosto de falar. Então, assim, minha esposa até ontem mesmo ela brigou comigo, porque eu sempre convido as pessoas, inclusive meus parentes próximos, para visitar, e muita gente tem uma certa restrição, né? Porque eu até brinquei, teve uma peça esses dias, e a pessoa que apresentou a peça, um homem, ele tava de saia. Porque lá dentro da igreja tem uma pessoa que tem uma marca de moda e ele faz saia para homem. Eu até falei para minha esposa, eu vou comprar uma. Sempre pensei em usar saias, vários outros motivos. Mas eu tenho certeza, se minha mãe, minha sogra estivesse nessa peça, elas não iam conseguir ver a peça. Elas iam ver a saia do homem. Nossa, Né? Como o homem tá de saia. Então, é essas coisas que a gente precisa começar a entender. E eu não quero saber o que você tem de errado, eu quero saber assim, o que converge e sempre converge. Assim, eu estudei com a Yasmin, que também era muçulmana, e quando nós sentávamos para conversar, muita coisa convergia. Sim, sempre tem. Só que o que a gente é, precisa entender é isso, é estar aberto. Acho que isso é para a vida, gente, para a vida profissional, pessoal. Esteja aberto no sentido assim, eu quero entender, assim, partindo do pressuposto que você não sabe nada, e muitas coisas que você sabe foi ensinada de forma errada. Então, essa é a minha lição do ano. Muita coisa que eu sei muita coisa, mas tem muita coisa que eu aprendi errado. sim. Muita coisa que eu E aprendi você errado. fala isso do network, né? Isso não deixa de ser o ambiente que você tá, não deixa de ser network. Você nunca sabe o dia de amanhã. Claro que você também não pode conversar com a pessoa com o intuito de o que ela vai me dar. Não, né? Mas Sim. assim, conversar realmente, tipo, o que a pessoa. Sempre alguém tem algo para oferecer, né? E algo para você aprender. Nem que seja algo ruim, tipo, não, isso aqui realmente eu não vou pôr para minha vida. Não deixa de ser um aprendizado, né? O network, eu falo isso para minhas amigas, cara, network vale mais do que dinheiro. Porque às vezes você tem uma pessoa que você conhece que ela vai te abrir portas que você nunca imaginou na sua vida. Sim. E foi por Minha, uma carre... simples conversa. Minha carreira profissional É, sempre teve network. E só, de novo, para todo mundo entender, há mais ou menos 10 anos, eu sentei com uma amiga, que agora nós somos vizinhos e moramos próximos, e nós falamos alguma coisa, e quando ela conseguiu o primeiro emprego dela, eu falei, você ainda vai ser gerente dessa empresa. E ela falou, nossa, Beto, você ainda vai... E, assim, as coisas que acontecem hoje, e a gente olha e fala, não, não é por acaso, nós estávamos falando lá de trás, tipo, nós vamos morar num lugar bom, nós vamos fazer coisa boa, e tem gente que fala, mas por que está acontecendo hoje? Gente, não é de hoje que eu venho falando, não é de é hoje que nós vamos plantar. construindo. Então, eu sei que você usa muito aquela palavra de procriar, né? E tem gente que fala, Exato. gente, faz o que você quiser, procria, tem aqui o quadro dos sonhos, tem um monte de coisa. Faça o que você quiser, mas o mais importante, faça, porque o tempo vai passar. E aí tem muita gente que não faz nada e chega. Ontem eu orientei uma pessoa na consultoria e ela falou: Nossa, Bud, eu queria ter a cabeça de hoje com a idade de 10 anos atrás. Eu falei: Filha, infelizmente isso todo mundo queria, não é possível. Mas o que. Apesar que tem um milionário aí que tá querendo rejuvenescer, não sei se vocês viram isso. Ia ser Mas ótimo. eu falei pra ela, isso não é possível. Mas o que você pode fazer com o que você ganhou? Porque você construiu uma história. Tem uma mensagem que eu coloco em todo o meu material que fala que o que você está vivendo agora faz parte do caminho, não é o destino. Então, muita gente acredita que o hoje, que tá ruim, tá com um monte de problema, é o destino. Eu falei, não, faz parte do caminho. Talvez você até tá passando por isso, porque lá na frente você já criou casca, você já aprendeu a lidar com essas coisas. Mas infelizmente nós somos também muito imediatista, né? Todo mundo acredita no agora, não tem que ser para ontem. Quando eu era criança falava da geração micro-ondas, que era o miojo, a coisa rápida. Agora a geração iFood, gente, que nem faz. Só a chega. geração, a geração micro-ondas ainda tinha que fazer. Agora nem faz, só ali que chega. Então é isso que a gente tem que entender. Processos. Por mais que hoje, talvez, muitas vezes a pessoa quer comer um bolo, ela nunca parou para fazer um bolo, ela sempre comprou. Então, na vida dela, ela não entende que tem processo, sabe? Para um bolo que chegou na sua casa, alguém plantou, alguém, sabe? Tem vários processos. Só que muitas das vezes nós não olhamos o processo, só que é o resultado, o resultado, o resultado. E aí, muitas pessoas que veem você fazendo e você conseguindo o resultado, que nem a Thalissa, a gente conversa sobre muita coisa, eu não tenho dúvida Uhum. que não é, de novo, gente, não é a área. Não é a Não. pessoa. Eu tenho certeza que se eu fosse para a área administrativa, que eu fiz a faculdade de administração, certeza que eu estaria em alguns lugares, porque sou eu, é eu estando lá. Eu estou hoje na enfermagem, eu estou na área da educação, eu estou na consultoria, sou eu. Então é isso que a gente tem que também entender. Quem é você, o que você faz, e o que você faz conta muito. Então, desde criança,
minha mãe falava, você vai fazer tal coisa, você vai conseguir tal coisa, e ela falava isso na pura fé, porque não tinha muitas condições. Só que tudo que minha mãe falou lá atrás, os filhos fizeram. Aí tem gente que fala, ai, mas tá vendo? Foi só. Não, não foi. Eu falo que quando começaram de coach, minha mãe foi a primeira coach. Minha mãe nos levou num escritório, gente, isso, minha mãe sempre. Minha mãe não estudou, era faxineira, e ela um dia foi limpar o escritório, ela levou os 3 filhos, crianças, entendem isso, gente, crianças. Ela levou 3 crianças e ela falou, ó, o pessoal que estuda, gente, consegue trabalhar nesses computadores de detalhe, é de segunda a sexta, não trabalha direto. E assim, se vocês estudarem, vocês podem trabalhar aqui. Se vocês não estudarem, você pode trabalhar igual a mãe, que não é errado trabalhar na China. Só que vocês podem. A mãe não teve condições de estudar, mas vocês podem. Então, e quando eu falei isso, tem gente que fala, ah, mas não foi sorte. Minha mãe criou 3 homens dentro de uma favela, dentro de uma boca de fumo, e os 3 estudaram. Os 3 têm especializações, pós-graduação, e os 3 construíram Nem família. um drogado, né? Que o povo Não, acha e que olha que nasce assim, na favela, vira um dos, não, traficante. um dos meus Não, melhores amigos, infelizmente, virou dono da boca e sim, morreu. E assim, cresci com ele. Mas eu não fui. sim, Aí tem gente que fala, ah, exato. mas tá vendo? Não foi só. Foi muita coisa. Foi o ambiente. Minha mãe, ao invés de deixar a gente no meio dos amigos da favela, ela levava pra igreja. Então, assim, minha mãe me colocou em ambientes que eu aprendi. Sim. Então, assim, um ambiente, que aí você fala de um jeito bonito, né? Você fala. É, um sim. O ambiente é um ambiente. Gente, o ambiente conta, as pessoas contam. E aí, por mais que você fale assim, ah, mas eu gosto tanto que nem eu gosto de alguns parentes que eu gosto, eu queria estar próximo, mas eu não tô próximo, eu não Mas eu gosto consigo. mais de. Aí a Mas eu questão gosto é, eu mais de gosto mim. mais do que isso vai me trazer. Exato. Vamos lançar o livro, Seja Egoísta com Você Mesmo, porque É, é um tema não, isso é bom. total, Beth, porque dentro da família tem muitas pessoas tóxicas, né? A questão é que a galera romantiza a família, romantiza até pai e mãe, que muitas vezes são os piores da família, né? Existem inúmeros casos de incesto. E aí, pai e mãe? Vai fazer o quê? Vai romantizar? A questão é que, às vezes, mesmo o nosso familiar é uma pessoa que é tóxica pra gente. E aquilo é nosso ambiente. Aí a questão, nossa, ser egoísta, você vai largar tua mãe. Não é ser egoísta. A questão é que, a partir do momento que eu sou adulto, porque ser adulto é tomar suas próprias decisões, aquilo que você falou. Eu decido. Meus pais vão ficar tristes? Muitas vezes sim, pelas nossas decisões, porque não são aquilo que ele gostaria que a gente fizesse de acordo com as crenças deles, e tá tudo bem. A questão é que, a partir do momento que a gente é adulto, a gente toma nossas decisões, né? O Bad poderia ficar lá na faculdade e não ter feito se ele Não tem tivesse feito escutado o ferro. pai. E aí, É. eu nem te conheceria, o Bad, Não, entende? não, tanta coisa. Sim, e aí, ó, de novo, network, eu entrei no hospital há muitos anos atrás, só de faculdade, 10 anos esse ano. Então, mais de 14 anos atrás, porque um amigo do meu irmão viu que abriu um hospital perto da nossa casa e falou pro meu irmão. Meu irmão ficou sabendo da notícia e falou comigo, falou, ó, vai abrir um hospital lá perto de casa, por que você não se inscreve? Eu me inscrevi. Então, entende que assim, é uma pessoa, gente, é um contato, e isso eu acredito para tudo. É Hoje, eu falei verdade. para minha esposa, esses dias nós fomos num lugar, eu falei, nós vamos conhecer uma pessoa, nós vamos falar com alguém que vai mudar a nossa vida nesse sentido, porque pode, que muitas vezes a gente fica naquela coisa de escassez, não, eu não posso, ah, eu sou coitadinho. Não, a gente pode fazer muita coisa, né? E aí, para os mais religiosos, João 10:10, né? O inimigo veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenha vida e vida com abundância. Procurem o que é abundância. Só isso. Não é É, abundância, gente. Não é. E aí, só que infelizmente as pessoas fez com que o dinheiro virasse um demônio. Não, ter dinheiro é errado, ter dinheiro é tanto que quando a Thalissa fala, eu vou querer 1 milhão, a gente fala, tá nossa. vendo? Ai, olha, ambiciosa. Minha avó, pra que tudo isso, menina? Ué, vó, me deixa. Você não quis, eu vou querer. Tá É. tudo bem, tem pra mim. E aí é isso que a gente tem que começar a entender. E assim, eu sou uma pessoa que eu me reconstruo todo dia no sentido de quebrar alguns tabus e coisas que até ontem era verdade, sabe? Que até ontem eu falo, não, aquilo é desse jeito mesmo. Não, gente. Então, acho que o mais importante é isso. Primeiro, seguir a paz com todos. Eu tenho paz com todo mundo, não tenho problema com ninguém. Mas eu sempre penso isso, eu sempre vejo, sempre me permito conhecer. É isso. Acho que É, se você quer guardar uma coisa de hoje de manhã, guarda isso, se permite. Se permite conhecer, se permite entender, porque talvez você tenha até uma imagem errada de uma coisa, ou de um lugar, de um ambiente, pois é. mas você não conheceu. Você conhece a história que te contaram. Então, Não que isso que é importante. você. É. Por isso que é importante ler e estudar, porque se você não ler e estudar, você vai ser obrigado a acreditar no que te conta. Isso é desenvolvimento pessoal, né, Alberto? Isso é autoconhecimento. Você entender que o que te conta é o que te contaram.
Agora, o significado que você dá é diferente, entende? Eu posso falar para você assim, Obed, o que que é 1 milhão para você? O que que é Maldivas para você? Você vai me dar o significado. Talvez se você perguntar para uma pessoa que tem a cabeça mais fechada, vai falar, nossa, mas Maldivas, lá longe, mal caro. É o mesmo lugar com 2 significados diferentes, entende? A crença define o significado e a crença pode ser alterada. Esse é o grande bingo, e isso eu ensino no Instagram, né? As pessoas conseguem se transformar com conteúdo gratuito, né? Acessar sua melhor versão é se conhecer, fato. Sim, sim. Eu praticamente passei dentro da consultoria uns 4 anos sempre atendendo de graça, nunca cobrei. Eu comecei a cobrar agora, virou um negócio no ano passado. Mas as pessoas perdem a oportunidade, que nem eu sempre falo. Eu mando mensagem nos grupos e eu consigo ver quem viu, né? E a pessoa tá no grupo, mas ela não vê, ela não. E aí daqui a pouco eu encontro ela. Peraí, mas você não participou, você perdeu aquela oportunidade. Por que você perdeu aquela oportunidade se você estava junto? Essa semana eu recebi uma mensagem bem pesada de uma pessoa pedindo ajuda, só que eu fiquei disponível para ela no ano passado. Eu falei, olha, eu tô aqui, conta comigo. Aí passou um bom tempo e ela me mandou outra mensagem. Eu falei, vamos correr atrás, vamos ajudar. Mas eu senti vontade de falar, fulano, por que você não falou comigo antes? Porque, sabe, eu tô disponível, você tem o meu número, e não é que eu acho, eu falei pra pessoa, eu tô aqui, tá? Fala comigo, eu quero te ajudar. E aí a pessoa acabou, não, então, assim, não perca essas oportunidades de fato estar disponível, eu sigo lá 10 canais no YouTube, você consegue ver tudo? Se não, segue um, segue dois com conteúdo bom, mas, sabe, aprenda, porque, assim, o YouTube, podcast, tem tanta coisa boa, só que talvez você tenha aquela chuva, isso também estão falando bastante, né, que a nossa geração é uma geração que está sendo com muito com informação, muito conhecimento, mas pouca prática. Então, isso também é uma coisa que eu estou falando bastante na consultoria. Testa. Aprende e testa. Faz. Porque tem gente que fala, o Obed na consultoria faz. Não, eu não faço mágica, eu não faço milagre, é hora que eu acredito em milagre. O que na maioria eu faço é fazer as pessoas se movimentarem. Então eu sempre falo, fulano, você fez tal coisa? É tanto que na consultoria tem uma lista de tarefas, porque a pessoa tem que fazer. E aí, esses dias eu mandei um áudio até um pouco desaforado no grupo, que eu falei, gente, mesmo ambiente, o mesmo currículo, o mesmo lugar. Como que a fulana fez 3 entrevistas e tem gente aqui que nunca nem fez? Não é estranho? Não é, sabe? Por que ela tá conseguindo? Aí quando você senta para conversar com as pessoas, você entende que ela fez isso, fez aquilo, fez outro. A outra pessoa só recebeu a informação. Então, assim, tá encharcada, que nem esses dias uma pessoa falou, eu não entrei na área, não consegui, mas eu vou fazer mais uma pós e depois vai dar certo. Eu falei, oi? O que vai mudar? Não é pós-graduação que dá emprego, é você mudar o seu comportamento. Então, se você continuar nessa sua bolha, se você não se relacionar, se você não falar com as pessoas, desculpa, você pode estudar na NASA, que você volta e vai ficar desempregado. Então, tem que se transformar primeiro, Beth, senão as coisas não chegam. A mudança do, sabe? Do eu, exato. Tem uma pessoa que eu gosto muito que usa a analogia da borboleta, que eu acho fantástica, sabe? Todo mundo pode hoje estar se arrastando, mas amanhã você pode estar voando. Sim. Mas o que precisa não é externo, não é alguém de fora, é você. Eu posso até te dar a mão e te tirar do buraco, mas quem vai andar é você. Isso é libertador, né? Porque, nossa, eu preciso ter. Não, cara, você tem que ter vontade e fazer. Conhecimento, igual você falou, tá aí. Pega algumas pessoas específicas que você gosta, segue, executa, aplica. E é de graça, cara. E YouTube tá aí, internet tá aí, é de graça. Igual você falou da televisão. O que vai mudar minha vida é saber que tem uma. Claro, eu posso rezar pelas pessoas que estão lá? Posso. É o que eu posso na minha parte. Mas eu fisicamente posso fazer o quê? O que eu posso fazer é mudar quem eu sou, porque mudando quem eu sou, lembra da bola de energia que você falou do Dragon Ball? Aquilo é o nosso pensamento, é nossos sentimentos. Imagina que todo mundo, o mundo inteiro, todos os seres humanos, mandam pensamentos e sentimentos todos os dias. E isso vai ficando em volta da Terra. Por que tem guerra? Por que tem enchente? As pessoas são saudáveis? Não são, entende? E a tendência é piorar. Por isso que a gente tem que ter a percepção, como você falou, de que a gente precisa mudar quem somos para mudar o mundo. E aí você muda a sua realidade. Eu aposto que seus amigos mudaram depois que você começou a ter certo tipo de comportamento. A minha volta foi assim. As pessoas hoje têm outro tipo de cabeça, e não porque eu fui lá, você tem que fazer. Não. Elas, pela ambiência, elas são influenciadas sem querer. É isso aí. E tem uma outra pessoa que eu sigo que ele fala da zona de expulsão. Que ele fala que quando você está no ambiente
que você já deveria ter saído e você não saiu, acontece alguma coisa que você vai literalmente ser expulso daquele lugar. E talvez você vai sentir, nossa, tô sendo traído, tô sendo. Mas você precisa sair daquele lugar para evoluir, para conseguir outra coisa. Então, de novo, gente, é muito isso, assim. Entender o que você precisa, entender o que você quer, mas o mais importante, fazer. Acho que assim, é essa coisa de colocar a mão na massa, porque tem gente que fala, é muito fácil você falar de corpo, vai pra academia, tem dinheiro. Gente, a rua tá livre. Você fazer caminhada é de graça. Em casa, pode fazer, botar vídeo e fazer em casa. No YouTube, o que mais tem é aula de crossfit, né, de zumba. O que você gosta de dançar? Tem. Gosta de pular? Tem. Então, é isso que a gente precisa muito, de sair dessa visão de, eu sou um pobre coitado, eu não consigo. Não, você pode fazer muita coisa e você consegue. Basta querer, mas o mais importante, fazer. Vai fazer. Acho que é uma coisa que desde o ano passado eu venho falando muito em casa e é uma coisa que me incomoda muito, é isso. Se você quer, você faz. Porque pessoas que saíram do mesmo lugar, pessoas que fizeram as mesmas coisas, não tem diferença. Eu encontro ex-amigos ou encontro ex-alunos e eu sempre gosto de falar, eu saí do mesmo lugar que você saiu. Porque eu me formei naquele lugar. Se eu saí, eu fiz tão pouco, mas eu já fiz até que muito, por que você não pode fazer até mais? Então é isso que a gente também tem que fazer. E outra coisa importante, trazer mais um, né? Eu acho que isso também eu vi falando, né? Na minha consultoria tem uma tríade, que é primeiro chegar, você vai, conseguiu um emprego, conseguiu abrir o seu negócio. O segundo é voltar e falar. Volta e fala como foi, fala o processo. Olha, foi desse jeito, foi daquele jeito. E o terceiro, o mais importante, leva mais um. Eu sempre falo isso, leva mais um, gente, leva, porque eu já falei com enfermeiros que estavam em Cancún, Dubai, e eu pedi um favor. Eu falei, você não podia fazer um. Porque o que mais bomba aí na internet é vídeo de gente falando mal da enfermagem, que não presta, que não dá dinheiro. E você tá em Dubai, é graças à enfermagem, não é? Você tá em Cancún, não é? Foi com 2 ex-alunos. Você não faz um vídeo falando? Faz um vídeo, sabe? Falando. Não fizeram. Mas eu tenho certeza, se pedisse para fazer um vídeo de desgraça, de falar, sou desvalorizado, com certeza ia bombar de vídeo. Mas para falar coisa boa, não. Então, isso também eu faço desde sempre, que é. Tem que ser grato. Sim. Ser grato, eu vi coisas boas, eu quero levar as pessoas para coisas boas, e mais importante, não só quero, mas eu quero levar as pessoas juntos. Então, assim, eu também falo muito da enfermagem fora do hospital, porque tá bom, é bom ter plantão, é bom, mas existe, agora mesmo, quando você vê o BBB, eu não assisto, mas tem lá um enfermeiro que vai lá no discurso de 2 plantões, coitadinho. Desculpa, gente, mas tá porque quer. Eu sempre quando alguém vem falar, posta aquele texto, enquanto você tá aí no carnaval pulando, eu estou aqui cuidando dos seus. Tá porque quer. Ninguém é obrigado. Ninguém é obrigado a ir pro plantão, gente. Ninguém é obrigado. Tá porque quer. Só que a gente fica com essa coisa de, coitadinho. E por ser coitadinho, nunca vai ser valorizado, nunca vai receber o que merece por causa dessa coisa. Então a gente precisa mudar a postura. Eu sei o que eu tô fazendo, eu estudei para isso, eu tenho que ser reconhecido e é minha profissão. Então, quando eu ensino a enfermagem, eu falo, gente, é uma profissão, tá? Não, se alguém tá aqui, eu tô aqui para fazer por amor e voluntariado, é o que eu faço há mais de 10 anos nas igrejas onde eu passei. Caridade, vai fazer caridade. Se você tá aqui querendo uma profissão, você tem que entender e você vai ser valorizado a partir do momento que você se impõe. Se você não se impõe, se você não faz nada diferente, se você quer ser um coitadinho, vai ser tratado como um coitadinho. E esse é um problema da enfermagem crônico, que, coitadinho, né? A enfermagem por amor, né? Não é por receber. Você não compra comida por amor. Você tem que ter dinheiro para comprar. Você não vai lá, não paga. Eu não pago meu aluguel caro, eu vou chegar. Com amor, você paga? Eu vou chegar na quitanda e falar, eu amo tanto vocês. Não, é dinheiro. E aí tem que ser sempre com amor. Eu sempre falo, com amor sempre. Sim. Porque se você não gosta, vai chegar uma hora que você não vai conseguir fazer. Sempre com amor, mas tem que sempre visar isso. Eu tive uma discussão feia um dia com uma colega psicóloga, porque ela pediu fazer um procedimento. Eu falei, tá bom, eu vou fazer, eu cobro. Ela olhou e falou, nossa, mas você vai cobrar? Eu falei, ué, é minha profissão, se eu não cobrar, como que eu vou sustentar a minha casa? E ela ficou revoltada comigo. E eu perguntei para ela, qual foi o dia que você atendeu de graça, que você colocou uma placa na porta da sua casa, atende-se de graça? Você já fez algum voluntariado? Não, né? Você cobra, né? Por que você pode cobrar e eu não? Então, entende que assim, até entre a equipe multi, as pessoas não se entendem, porque, a enfermagem é aquela que sempre faz tudo que pede, sempre tá ali para fazer e não cobra.
Desculpa, mas eu cobro e eu ensino meus alunos que, gente, a gente precisa cobrar. Uma coisa é, sabe, tem que socorrer alguém, tá? Sim, mas peraí, ir aplicar um medicamento e fazer um procedimento é uma coisa planejada. É uma coisa que, assim, ó, eu preciso do material e a minha mão de obra é tanto. Ai, não, aí eu pensei que era. Não, não é. Então a gente precisa começar a tirar essa máscarazinha de. Ai, Não, eu sou religioso, mas se fosse para viver isso, eu ia para um mosteiro, eu ia fazer outra coisa. Tem a ver com merecimento, né, Obed? A vida dá o que a gente acredita, fato. Agora, se você não se merece, né, se você não se sente merecedor, você não vai sentir merecedor de cobrar algo, de receber mais, de partir para um lugar melhor, porque você não se sente, assim, aí é que tá. É se sentir antes, porque se você não se sente, você não consegue nem ter consciência para fazer, para executar, para se comportar. Parte primeiro do sentimento, entende? Então, eu me sinto merecedora e suficiente de cobrar X valor pelo que eu faço, porque eu sei o que eu sou capaz. E cobra. E você pode ver que só esse insight de pensamento as pessoas vão começar a pagar. Sim. É impressionante, entende? Sim, e esses dias uma pessoa queria falar, e você me atende? Eu falei, atendo, tô cobrando tanto. E aí ela falou, agora não consigo. A pessoa com uma renda de quase 10 mil reais. E que eu cobrei não era nem 1% da renda dela. Não sei quanto que ela ganha. Eu falei, tá bom. Eu acho que ela ia pensar que eu ia falar, tá bom, eu te atendo de graça. Não, eu falei, tá bom, quando você puder, a gente agenda. E aí passou o tempo, ela agendou. Então é isso também que a gente tem, essa parte de se valorizar. E, gente, a gente está falando aqui de carreira, isso é pra vida. Assim, se você tem esse pensamento até no relacionamento, você não vai se relacionar com qualquer pessoa, sabe? Não vai. Tem um vídeo aí que tá bombando do menino falando algumas coisas. O jeito que ele falou foi o errado, o jeito. Mas várias coisas que ele fala é importante nós pensarmos. Porque, assim, quando você casa, que nem você casou há pouco tempo, eu não casei há tanto tempo assim, eu quero construir algo, e é junto. Então, se eu tô casando, se eu quero construir, a pessoa que tá do meu lado, ela não tá nem aí, alguma coisa tá errada, né? Então, uma coisa uma via de mão dupla. Cada um dá o que tem, né, Obed? Isso. Então, sim. Então você tem que estar aberto e disposto a entender. E, gente, aqui era para ser um bate-papo, tá só nós dois falando, mas todo mundo pode falar, tá? Já foi, já. Já foi, que nós dois falamos bastante. Mas é isso, acho que assim, de verdade a gente consegue marcar vários momentos para falar sobre isso, para falar sobre essas coisas, porque tem muita carência, muito desconhecimento, mas o mais importante que, gente, isso eu estou gravando para colocar no YouTube, e que quem chegou até aqui é porque quis entender. Se permita a conhecer, se permita fazer as coisas, e porque eu vejo muito isso, eu falo com adultos que eu falo, gente, você precisa falar com o estranho, você precisa se relacionar. E tem gente que fala, mas pra que eu vou falar com o estranho? Porque talvez o estranho do seu lado é a pessoa que vai te dar a oportunidade de entrar numa empresa, a oportunidade de começar um negócio. Por que não falar? E até mesmo para os solteiros eu falo, talvez a pessoa estranha que você nunca falou é o seu próximo relacionamento. Simples assim. E aí é essas coisas que a gente precisa entender. Eu sempre gosto de falar que, assim, eu e minha esposa, quando nós não tínhamos nada, nós estávamos no mesmo ambiente, mas a gente nunca tinha se falado. E um belo dia nós fomos no parque, até o Parque Vila Lobos tem todo um sentimento pelo, porque nós começamos a namorar lá, e eu levei meu skate e ela andava de patins. E nós começamos um diálogo ali por causa de atividades comuns. Que tem gente que fala, os opostos se atraem. Essa conversa pode dormir, tá? Não, Porque não existe. oposto do seu parceiro, alguma coisa está errada. E o que mais me chamou e o que mais me atraiu, o que mais me aproximou da minha esposa, foi que nós temos muita coisa em comum, sabe? Muita coisa mesmo. Então, foca nisso, sabe? Todo mundo consegue um pequeno grupo. Esses dias eu postei um vídeo que era um grupo no metrô, brincando, como se fosse espadinha, mas tem até um nome, um esporte que eu não sei o nome. Eu falei, gente, se esse Esgrima, eu acho. Não, mas não era esgrima assim, era cada um tinha um pau na mão e era um personagem. Mas eles estavam brincando de se bater. Eu filmei e falei, gente, se esse povo conseguiu um pequeno grupo para fazer isso em público, como que você até hoje não tem o seu pequeno grupo? Como que você ainda não tem a sua bolha ali para se relacionar? E aí eu filmei isso, passou um mês, eu passei, o grupo estava maior, até chamei quem era o organizador para conversar. Eu falei, nossa, tá crescendo. Ele falou, não, nós estamos aqui justamente por isso. Porque como é uma coisa um pouco nova, as pessoas não conhecem. Então ele estava na porta de um metrô fazendo aquilo. E aí tem gente que pode passar e falar, nossa, que pessoa estranha, que isso, que aquilo. Gente, as pessoas, você fazendo ou não, vão te julgar. Então, faça. E não é que esteja fazendo o que eu quero. Exatamente. Não é pelas pessoas, é por você. Então, sim, toda vez que alguém fala, nossa, o Obed Moura tá fazendo isso, numa igreja que não era para ele, num lugar que não era para ele,
eu sempre falo, você quer conhecer? Quer visitar a igreja? Quer visitar onde eu moro? Ah, não quer não? Então tá bom. Mas assim, não julga, não reclama antes. Então, a gente precisa começar a entender isso, porque na cabeça de muitos hoje era para estar. Não, como que você saiu de onde você estava? Como... E detalhe, gente, por mais que ele possa ir, não, talvez meu irmão nunca escuta isso, mas eu mudei. Passou um tempo, meu irmão mais velho que também, que mais de quase 40 anos no mesmo lugar, acabou de mudar de lugar. Por mais que ele fale que não, eu tenho certeza A que ele, influência, sim, ele viu e falou, total. olha o Best fazendo aquilo e eu aqui 40 anos sofrendo no mesmo lugar, eu vou mudar. E ele não, e não só ele, alguns primos. Então esse é um ano que várias pessoas mudaram e saíram. E aí ontem, por se permitir, meu irmão foi num determinado lugar e ele voltou da igreja, ele falou, nossa, eu tô impressionado, como que eu não vi isso antes? Como, então, assim, de novo, nós vivemos em ambientes, isso pode ser religioso, pode ser corporativo, pode ser familiar, que talvez te coloque ali num lugarzinho e eles querem que você fique ali. Então, vale a pena romper, vale a pena sonhar, vale a pena olhar e falar, nossa, mas dá para fazer, hein? E detalhe, eu acredito muito que se você viu, se você conseguiu ver, se você desejou, é porque provavelmente alguém quer te dar, e pode ser a energia, o Deus que você acredita. Sim. Então, eu vou falar duas coisas: Maldivas e Aurora Boreal. Tá na lista. E assim, vai acontecer. Vai acontecer. Sim. Não é uma coisa que, ai, não, vai acontecer. Então, é isso que a gente tem que entender. E, de novo, nós influenciamos. Sempre. Gente, querendo ou não, eu mando texto, eu mando vídeo, eu mando e Sim. sempre recebo de volta. Nossa, esses dias eu falei com a Thalissa sobre isso. Eu postei um vídeo no TikTok e eu recebi um áudio de uma pessoa chorando. E eu falei, Bad, eu precisava escutar isso. Eu falei, gente, um vídeo no TikTok. E aí, meu irmão, mas eu falo, tá vendo? Já é um pastor e você nem sabe. E aí, todo mundo tem a sua mensagem, todo mundo tem a sua, todo mundo. Só que o que nós precisamos é isso, expor, é isso que eu tô fazendo agora. Talvez tenha muita gente que me olhe e fale, o Bad, sábado de manhã, poderia estar fazendo outra coisa, mas eu quero. E aí, quando der certo, as pessoas vão bater nas minhas costas e falar, nossa, eu sempre acreditei em você. E aí eu vou falar, sim. É bem isso mesmo. Perfeito. Gente, obrigado. Alguém quer falar alguma coisa que eu falei que precisava falar, mas não abri para ninguém falar? Alguém quer falar alguma coisa? O pessoal é tímido? Sempre o pessoal é tímido. Vocês estão me ouvindo? Sim. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Tudo. Então, sou a Luzinete e essa aula para mim, nossa, foi muito enriquecedor, porque o professor me conhece, sabe que eu também agradeço também a Thali, eu tive um surto em 2020 e foi muito válido para mim, porque ela tinha comentado sobre autoconhecimento, e que faltou para mim isso, né? E foi bem em 2020 que eu tive isso, e eu carregava muitas coisas nas costas, família, enfim, eu não tive esse olhar para mim. Então, assim, tudo que vocês falaram aqui para mim, nossa, eu estou grata, marquei algumas coisas, eu estou com a agenda na mão, porque eu tive, a gente tem que se permitir a mudar, a ter esse olhar, então, assim, e eu acho que é a dificuldade maior que nós temos, vou ser breve aqui, que eu tenho muita coisa que eu passei, cheguei até aqui, porque o não, a gente é difícil falar não, e foi muita mudança, eu estava como técnica de enfermagem na linha de frente, foi muito corrido, e eu lembro que a enfermeira, não, você vai ficar com esse, as meninas saíam fora, não vou ficar, e eu ficava com os médicos mais difíceis, e eu nunca falava não, eu sim, eu fico, então, eu falei, poxa vida, agora sim, então acho que às vezes acontece algo na nossa vida para a gente falar, opa, como assim? Por que só eu não pude falar esse não naquele momento? Né? E hoje, como preceptora também, eu mudei bastante, às vezes a gente não dá valor, já quer, a gente tem, como fala, sonhar aquele emprego, né? E a gente, às vezes, não dá aquela importância. Eu falava, vou começar como professora mesmo, tudo, então, eu falei, eu não quero ser aquela enfermeira igual o pessoal fazia comigo, não, tem que ser você e pronto, não é assim. Então, assim, por que sobrecarregar um e o outros não, né? Então, eu via muitas coisas que eu precisava melhorar. E foi um tempo que eu passei, 2020, 2021, todo aquele tempo de... Eu falei assim, foi tão difícil para mim, porque tudo fechado. E eu só tinha aquela psicoterapia 3 vezes por semana para mim ir lá fazer. Eu falei, e agora, o que eu vou fazer? Tudo fechado, só esse mundinho, eu venho aqui, vou para casa. Falei, não, mas eu posso fazer algo diferente. Caminhar, andar, cuidar de mim,
e aí eu aprendi muito com isso, com o que eu passei, e eu marquei algumas coisas aqui do autoconhecimento que ela tinha falado, e eu falei, e agora, eu nessa idade, eu ainda... Mas ainda nunca é tarde para a gente melhorar, para a gente ter, né, Isso. essas novas oportunidades. Então, meu Deus, essa aula foi ótima, eu estava aqui rindo sozinha, muito bom, gente, a gente poder ter esse conhecimento, a gente permitir a gente mudar, a gente, né, coisas boas. Então, assim, agradeço vocês e estou cada dia aí procurando coisas novas, melhorar também, questão até da religião também que eu tenho, né? A psicóloga falava, cuidado com a crença. Eu falei, eu tenho que orar o dia inteiro para mim ser curada. Mas é minha parte física, né? A gente não pode ver tudo isso. Então, sobre a igreja eu também tenho mudado, sobre aprendizado. Às vezes eu vejo na escola bíblica, eu vou poucas vezes, porque uma vez o professor falou assim, ó, as obras, como que chama? As obras sem fé é morta? Isso. Aí eu falei, eu preciso fazer algo. E sobre o conhecimento, rapidinho eu quero terminar, eu vejo que minha família tem muito isso. Gente, vocês assistiram aquilo, vocês leram o livro, e eu vejo que tem muito conhecimento, e a ação e a prática, eu vejo que é pouquíssimo. Aí, Uhum. assim, olha, para minha sobrinha, que às vezes tem 10 anos mais nova que eu, é um pouco obesa, e eu falei assim, vamos lá fazer uma caminhada, a gente não pode pagar agora uma academia, mas vamos, né, vamos fazer alguma coisa diferente. Eu vejo que tem muito conhecimento e a ação e a prática é muito pouco. Então, assim, eu acho que eu tinha muita prática e pouco conhecimento. Agora eu quero falar assim, como eu era muito prática, né, que eu resolvia muitas coisas da família e tal, enfim, aí eu falei assim, agora eu vou agregar o conhecimento e a prática que eu já tenho para ir ser cada dia melhor. Então, assim, já vou terminar logo, que é muita coisa que eu tenho para falar, mas foi muito válido, eu agradeço. Muito Bom, obrigada por esse Obrigada. encontro de hoje. que bom, eu fico feliz. A ideia é essa, a ideia Sim. é ter essas oportunidades de trocar, de se conhecer, de conversar. E eu conversei com uma aluna que ela está se formando agora, ela vai focar em saúde mental para prestar o serviço para a empresa. Eu falei, faz isso mesmo, porque depois da pandemia, gente, a, pan a pandemia mudou muitas coisas, e dentre elas foi isso. Muita gente que talvez tinha até algum início de alguma coisa que nunca ligou, na pandemia estourou, né? Então teve um boom aí de CIDs da saúde mental que as pessoas precisam se cuidar. Mas o mais importante é isso que você falou, é entender o que eu estou fazendo, entender o que eu quero e usar o que eu tenho, né? Fazer, eu sempre falo isso, fazer conseguir o que eu quero com o que eu tenho agora. Então eu posso fazer isso, eu vou fazer, até conseguir melhor. Porque muitas vezes as pessoas ficam elucubrando, não, eu vou, aquele sonho, né? Esses dias é ruim quando você é muito aberto e fala com as pessoas, porque esses dias eu até falei demais. Uma funcionária, eu não estava bem, eu falei, você quer conversar? Eu posso te ajudar? E ela começou a falar de casamento. E eu falei, olha, do pouco que você falou, talvez você está acabando com uma coisa que você nem começou. Porque fica esperando, ai, é desejo da mãe que faça isso, desejo do pai que faça aquilo, e aí você fica no desejo das pessoas, faz, só que o que você Uhum. que talvez o seu noivo quer. E aí é tanto que eu sou muito disruptivo dentro da família, meus irmãos fizeram festas grandes, eu casei com 20 pessoas, e aí eu arrumei confusão com a família inteira. Mas é minha festa, é minha lua de mel, eu fui para onde eu queria, eu fiz o que eu queria, mas na cabeça do meu pai e da minha mãe, talvez eu precisaria fazer a festa lá para 400 pessoas, porque minha família é gigante. Eu falei, Uhum. não, eu vou fazer o que eu quero. Então é isso, é falar não, É o sabe? ser adulto, né, Albete? Ser Não foi, adulto é desagradar, fato. não Isso que a foi, Luzinete falou do não, cara, a partir do momento que a gente é adulto, criança sim, porque você tem que obedecer, né? Mas a partir do momento que a gente cresce, a gente se torna adulto, tem nossas responsabilidades, o falar não faz parte, entende? E a gente vai desagradar, esse é o fato, é que a gente tem aquela sensação que tem que agradar os outros e tal. Mas o desagradar é bom, porque a partir do momento que você desagrada o outro para ser fiel ao que você quer, claro que o seu fiel não pode infringir o outro, mas bater no outro, tá? Você fiel porque eu quero bater a porrada na cara dela. Não, né? Mas assim, o dizer não no sentido de ser fiel e honrar, isso é amor próprio, é o que eu falo bastante. O amor próprio é você honrar os seus princípios. A partir do momento que você se honra, cara, você está executando a coisa mais importante do mundo, que é o auto-amor, entende? O Obed gosta de Bíblia, né? Eu não conheço muitos trechos, mas fala, amai ao próximo como a ti mesmo. Não é amai ao outro antes, como a ti. Então, primeiro se ame para depois amar o outro. E se amar, fala não. Não tô a fim de fazer? Eu não vou fazer. E eu vou aguentar as consequências de não fazer. Porque eu prefiro aguentar as consequências do que ficar lá com aquela sensação de, cara, eu podia não ter feito, entende? é bem isso mesmo. Isso não se arranca, né?
Perfeito. Gente, muito obrigado mesmo. Acho que eu vou falar com a Thalissa para a gente marcar mais vezes, é muito bom. E assim, é muita coisa, né? Muito tema, mas eu acho que muito importante. Acho que é muito isso de nós vivemos em tempos que tem muita informação, muita coisa, a gente precisa filtrar, né? Fazer uma certa curadoria do que a gente deixa entrar dentro de casa, porque senão a gente não consegue focar. E acho que o segredo é conhecer o novo e talvez se prender de alguns dogmas, porque infelizmente, e talvez isso que você tenha, que nem eu falo assim, fala com o estranho, quem ensinou não falar com o estranho foi o pai e a mãe, quando a gente era criança falou, né, ó, não fala com o estranho, mas isso aconteceu, era uma criança indefesa, hoje você é um adulto, então fala com o estranho, faz coisa nova, vai conhecer o novo, vai se expor, porque, de novo, talvez se eu não fosse pro parque, se eu não fosse com os jovens da minha igreja, provavelmente eu não teria se aproximado da minha esposa, não teria namorado, noivado e casado. Então, é estar disponível. Eu sempre falo isso na consultoria. Você está disponível, você quer evoluir, as pessoas entendem que você está querendo emprego, que você está estudando, você está ali disponível para ajudar as pessoas. E quanto mais disponível, por mais que as pessoas falem assim, as pessoas vão abusar da sua boa vontade, mais a gente recebe no sentido de entender, aprender e evoluir. Então, é coisas que... Gente, obrigado mesmo. Foi assim, quando todos... Eu adorei, gente. Temos que marcar mais vezes. Já não só isso, mas vamos sentar depois para tomar um café para falar da parceria que nós vamos fazer com certeza. Com certeza. Gente, obrigado mesmo. Bom final de semana, bom descanso para quem está descansando, bom trabalho para quem está trabalhando e até os próximos. Até. Tchau, gente. Obrigado também. Obrigado, Beth, pela oportunidade. Estamos aí. Tchau, gente. Foi ótimo.